Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui de novo para poder falar mais sobre carne, sobre alimentação na pirâmide invertida. Nós vamos falar sobre carne, não só sobre carne bovina, tá? Eu vou focar muitas vezes em carne bovina, porque nós temos uma vantagem de produzir carne. Nós temos mais bois do que pessoas no Brasil, tá certo? Então, nós temos áreas para poder produzir, então por isso que eu falo muito sobre carne. E também porque tem uma densidade nutricional muito grande. É um alimento de altíssima qualidade. A carne que a gente produz é uma das melhores carnes do mundo. E o tipo de animal que é utilizado para isso também dá uma qualidade de carne muito boa, tá? E aí eu vou trazer algumas curiosidades para vocês. Vamos falar sobre carne, vamos falar sobre tipo de produção e a gente vai entrar agora no assunto sobre os países que mais consomem carne no mundo, né? Será que é o Brasil, que tem tanto boi assim? A gente já está consumindo tanta carne desse jeito? Vamos ver aí. Logo depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Então, colegas alimentaristas, hoje nós vamos continuar falando sobre carne e algumas curiosidades relacionadas a essa questão de carne e por que eu indico e que eu recomendo, né? Além da questão da densidade nutricional, não só para uma questão de dieta, mas porque é possível no Brasil todos comerem carne, porque a gente tem mais bovinos do que tem pessoas, né? E somos também os maiores consumidores de carne, não só de carne de boi, mas carne de frango, carne suína. Nós temos peixes, pescados, né? Não somos grandes consumidores, apesar da costa que a gente tem enorme, né? Para poder pescar. E eu creio que isso esteja relacionado também com alguns hábitos culturais, né? Determinadas regiões do Brasil, principalmente no norte ali, por exemplo, se consome muito peixe também, por causa dos rios, né? Ali em Mato Grosso, né? A região do Pantanal ali, você vai encontrar também um consumo razoável de peixes, né? Também por causa dos rios. Mas muita parte do país, muitas partes do país têm outros hábitos alimentares culturalmente transmitidos, né? E que não são baseados eh, sedimentados em carne de peixe, tá certo? E outro detalhe, às vezes as pessoas falam, não, eu não como carne, só como peixe. Mas peixe é carne, tá? A gente vai esclarecer essas coisas, tá? Então vamos falar sobre essa questão do tipo de alimento, né, que cada um consome, né, e diz que consome, mas com foco principalmente na carne, tá? Eu vou compartilhar com vocês a imagem que eu já compartilhei sobre carne, né? Para mim, eu acho que para a maioria das pessoas, a carne, ela já transmite um sabor prévio, né? Quando você vê uma imagem, já aguça o teu paladar, principalmente a carne assada, tá? Existe uma relação, uma, uma vinculação disso pelo tipo de alimento que os ancestrais da gente consumiam, né? Então, a carne, ela é um alimento que é valorizado em grande parte das culturas. Exatamente por quê? Porque é um alimento que tem uma densidade nutricional muito grande em pequeno espaço. Então, você pega 1 quilo de alface e 1 quilo de carne, você vai ver que, é lógico que são características diferentes, né, de alimentos, mas você vê que a densidade nutricional da carne, principalmente na questão de proteína, é bem alta, né? Tanto que ela é considerada uma relação quase padrão, assim como o ovo, né, em termos de qualidade biológica, proteica, é a carne. Então, esse tipo de alimentação, ele não é só específico da nossa cultura, tá certo? Eu vou dar outros exemplos aqui para vocês de culturas que consomem carne e que têm esse hábito alimentar, né, como os países que mais consomem carne no mundo. Então, eu trago aqui para vocês, vou compartilhar aqui os 20 países com maior consumo de carne no mundo, né? Eles falam sobre a questão do rodízio, do tipo de carne que nós comemos, né? Mas tem países que consomem mais carne que a gente. Por exemplo, os Estados Unidos está em primeiro lugar e consome 101 quilos de carne por habitante. Agora, com a pirâmide invertida, eu creio que o estímulo vai ser maior para consumir até mais, né? A pirâmide invertida, para aqueles que não sabem, vejam os vídeos anteriores, é um guia dietético americano que foi lançado agora no início do ano de 2026, onde eles invertem a pirâmide. A base passa a ser proteínas, frutas, verduras e legumes, mas um foco muito grande em proteínas animais, né? E aí você tem laticínios, você tem carne, você tem peixe, você tem ovos, você tem frango. Então, os 20 países que consomem mais carne aí englobam vários tipos de carne, tá, gente? Não é só a carne bovina. Estados Unidos está em primeiro lugar, a Austrália em segundo. Tanto os Estados Unidos quanto a Austrália são conhecidos por criarem, né, gado bovino, né? A Argentina também, né? A gente tem Los Hermanos, os amigos aqui, né? Os vizinhos, Los Hermanos Argentinos, os uruguaios, né? A picanha argentina, que costumam falar. Eles consomem muita carne. E Israel me surpreendeu, né? Ele vem à frente do Brasil, 88 quilos de carne por habitante, tá certo? Outro dado aqui que é interessante, que eles falam agora mais atualizado, né? Quais são os países que mais consomem carne no mundo?
E aí eles colocam, segundo dados da FAO, né, o Brasil fica em 15º lugar, né, naquele outro que eu apresentei, fica em 5º lugar, tá. E aí são todas as carnes. E me surgiu o primeiro país que é Tonga. Tonga é lá na Oceania, tá, gente, ali para aquela região ali próximo da Austrália. E depois eu fui ver por que que é consumido tanta carne em Tonga, porque como ela está próximo da Austrália, a Austrália, além de gado bovino, também produz muito ovino, né, muitos cordeiros, etc. E a parte da barrigada do cordeiro eles exportam para Tonga. E eles utilizam esse alimento, né, que tem uma quantidade grande de gordura, tal e tudo. E com isso, além de consumirem muita carne de frango também, né, eles são o primeiro lugar em termos de consumo, né. Então olha só como é que fica diferente aqui, né. Tonga 148 quilos, Mongólia 132, São Vicente e Granadina 124, Hong Kong ali, né, na China, era um território britânico, é uma concessão e foi devolvido, mas consome 123 quilos. Aí depois vem Estados Unidos, Ilhas Marshall, Argentina, Israel, que estavam na outra lista, Macau, Austrália, Bahamas, Nauru, Samoa, Espanha, consome mais carne que o Brasil. Brasil, Portugal ali juntinho, né? Então o que que a gente vai vendo, tá, gente? A cultura da carne é uma cultura que está espalhada em vários países do mundo, tá? E essa questão que nós estamos falando não diz respeito só ao Brasil. O Brasil tem uma qualidade, como eu já mencionei anteriormente, pelo fato dele ter um volume grande de gado, né? Então, em termos de quantidade de gado, nós temos mais cabeças de gado do que pessoas. E aí além da questão do gado, a gente tem como produzir também outros tipos de carne, inclusive de carne de pescado, de peixe, a tilápia, por exemplo, de cativeiro, porque a base tanto do peixe, quanto do frango, quanto do suíno, diferentemente do bovino aqui, e do ovino e do caprino, né, cabras, bodes, que ali na região do Nordeste tem, por sinal muito gostoso quando você pega um cabritinho novo, né? E no sul o pessoal tem o hábito de comer muitos, né, ali o cordeiro, né, então ovelha, né, carne de ovelha, de cordeiro. Então quando você pega essas características, o Brasil ele tem como produzir, excetuando o bovino, o ovino e o caprino, que esses são ruminantes, eu vou explicar para vocês qual a diferença depois em outro vídeo, nós temos como produzir frango, suínos e peixes utilizando ração, que a base da ração é milho e soja, os dois que a gente produz em quantidades muito grandes. Então, não há motivo para que nós não comamos carne, né? O que nós podemos é trabalhar com as carnes e aí incentivar determinados tipos de carne, mas aumentar a produção, né? E fornecer, porque o que acontece quando a gente faz esse cálculo de quilos por pessoa é uma média, tá, gente? Significa o quê? Que tem pessoas que não estão comendo quase nada. Lembra da fila do osso? Que aconteceu no governo passado, que as pessoas estavam disputando, o preço da carne subiu muito, né? As pessoas estavam disputando o osso para poder comer, colocar dentro da comida, né? Criar pelo menos a gente dá aquela substância, né? Sustância, como diz o pessoal, né? Mais antigo. Colocava a carne, não tinha carne, era só osso, né? Resto de osso, as pessoas disputando aquilo para poder pegar. Então, não precisa isso. O Brasil ele tem carne suficiente para produzir e numa escala que ele consegue produzir sem desmatar. Então, quando nós falamos sobre carne, para mim, eu não vejo sentido nós não utilizarmos um recurso que nós temos, inclusive ampliarmos, porque nós temos áreas para poder recuperar, áreas de pastagens que já estão degradadas, que a gente pode quase que dobrar a produção, né? Sair de 240 para 500 milhões de cabeças de gado, e isso sem precisar desmatar mais, sem precisar ampliar áreas, só aumentando a produtividade nas áreas que já estão degradadas, né? Então, a defesa da carne, ela vai também em relação àquilo que a gente tem disponível. Se você vê o Brasil continental, você vai ver, como eu falei, diversos tipos de alimentos, mas a carne, ela passou a ser quase que um alimento básico, assim, tanto que foi incluído recentemente, né, dentro da cesta básica. A proteína animal, não só a carne, né, mas proteína animal em geral. A questão é que a carne de boi, ela tem qualidades, né, que você vai encontrar em determinadas regiões e tipos de corte que são compatíveis com o preço do frango, por exemplo, né? Então, fígado, por exemplo, a densidade, fígado bovino, a densidade nutricional muito alta.
e o custo dele, o preço dele, muitas vezes equipara com o frango, o custo do frango, né. Então, é esse o objetivo que eu quero trazer para vocês. Comam carne, porque a carne ela faz parte de uma alimentação saudável de vários países e faz parte da nossa cultura e tem disponível no nosso país, tá certo? Quando nós não comemos carne, nós exportamos muitas vezes, né. Não é toda a carne, grande parte da carne que é produzida no Brasil é consumida no Brasil, aí quase 75% da carne que nós produzimos bovina, por exemplo, é consumida aqui, tá. E dentro desse rebanho de bois que eu estou falando também tem vacas também que produzem leite, né. Então não são vacas que a gente consome só na época do descarte, quando elas já não estão produzindo uma quantidade boa de leite, elas vão para abate. Então como é que a gente pode comparar isso para a gente poder saber se, o Brasil está comendo carne demais, está comendo carne de menos. Então por isso que eu trouxe esses dados para vocês, tá certo? Aí, ó. Os maiores consumidores de carne vermelha. A gente falou primeiro, essa é da revista Galileu, né, que ela fala sobre os países que consomem carne. O Brasil está em 15º aqui, atrás da Espanha, Samoa, Nauru, Bahamas, Austrália, Macau, Israel, Argentina, Estados Unidos. E aí eles fazem, só que aqui é um consumo de todas as carnes, tá? Isso daqui, Tonga, né? Tem uma música, "A Tonga da Milonga do Cabulete", essa é antiga, gente. Mas Tonga, por exemplo, come 148 quilos de carne em geral e o Brasil come 98, tá certo? Então, nós temos aí quase 50% a mais, né, de consumo de carne em Tonga. E os maiores consumidores de carne vermelha, quilo por pessoa, aí sim entra o Brasil. E a carne vermelha, que aí ele tenta explicitar, é um pouco mais a carne bovina, né? Argentina, Zimbábue, Estados Unidos, Israel e Brasil, tá certo? Os maiores consumidores de frango, São Vicente e Granadinas, ó a Tonga aí de novo, quase 90 quilos, né, de frango. Ilhas Marshall, Samoa e Israel. Maiores consumidores de porco, então Israel está constando em duas listas, tá? Carne bovina e carne de frango, 70 quilos e 36 quilos de carne bovina. Os maiores consumidores de porco, Croácia, Espanha, Montenegro, Sérvia, Montenegro, aquela região ali, né? Hong Kong, aí ela vem aí, e aí você vê uma característica do consumo da carne de porco também, que é uma característica de asiática, né? O chinês consome muita carne de porco, tá? Mas consome carne. Então, a gente vê a carne transversal. É, quase todos os países do mundo consomem, até o peixe, como o pessoal fala: "Não, como carne, mas como peixe". O peixe é carne, tá, gente? Depois a gente vai explicar isso mais para vocês. E os consumidores de cabra e cordeiro, Mongólia, aí olha, você vê como é que é a característica. Bahrein, né, que é ali na região da Arábia Saudita, ali Oriente Médio, Nova Caledônia, Turcomeski Turcomes Turcomenistão, que é ali mais próximo da Rússia, né, Chad. Então, o que o Brasil se tornou é um produtor de carne bovina, e é isso que eu gostaria de colocar. Se nós somos o maior produtor de carne bovina do mundo, não temos o maior rebanho, tá, mas somos o maior produtor de carne bovina para o mundo, então não faz sentido nós não consumirmos carne bovina. Então por isso que eu venho trazendo dados para vocês, conversando, para que a gente volte a olhar para essa questão da nossa cadeia de produção de carnes, tá certo? Nós temos, espaço, nós temos, eh, a possibilidade técnica, tecnológica de produzirmos, e temos inclusive como, em vez de exportar carne em carcaça, exportar cortes de carne cada vez mais premium, cada vez mais selecionadas, né, e melhorar essa qualidade, fazendo uma divulgação da qualidade da carne, tá. A carne brasileira, ela tem uma característica de ser produzida, grande maioria, a pasto. Então, essa característica que muitas vezes em outros países eles não acolhem, porque a carne fica mais firme, com outro sabor, eles preferem muitas vezes aquela carne marmorizada, que também é gostosa, mais macia, mas ela tem a qualidade de você poder, fazer uma carne mais magra, com cortes mais magros, tirar a gordura aparente, tá. Então aquilo que pode ser um fator que não dá essa suculência da carne, ele pode ser um fator benéfico na relação nutricional, tá joia? Hoje eu trouxe esses dados para a gente começar a falar sobre carne no mundo. Vamos falar sobre muitas comidas, né, que são feitas com carne. Eu já tinha trazido para vocês no outro slide, né, que a gente tinha apresentado, alguns tipos de forma de preparo de carne, né? Eu falei da carne cozida, da carne assada, você tem ensopado ali, você tem uma carne lá no canto que é o coração, aquele que está com ervilha, com cenoura. Aqui embaixo você tem o cozidão, é conhecido cozidão, né? Que é você usa carne de peito, ou carne de costela, ou você usa carne de acém, mas peito e costela para mim são as mais gostosas, né? E aí você bota bastante verduras e legumes. De onde vêm essas comidas, né? Essas características? Aqui no canto você tem fígado,
um fígado que normalmente é feito acebolado, né, com bastante cebola, bem passadinho. Aí você tem as carnes que são assadas ali, né, os churrascos. Então você tem vários tipos de forma de preparo de carnes e que traz uma cultura. E é isso que a gente vai falar também, em outros vídeos para você, falar o que é carne, se a carne é sustentável, não é sustentável, se a gente consegue produzir. Ah, vamos colocar produção de carne e isso daí está acabando com o Brasil, a gente está desmatando tudo para produzir gado. Não é verdade isso, tá, gente? Isso não é uma verdade. Há o desmatamento, sim, para ocupação de solo, e muitas vezes se coloca o gado porque naquela área desmatada é o que dá para produzir, mas se vocês pensarem bem, na área que você tem, que é de gramíneas, né, de pasto, você consegue converter capim em uma proteína de altíssima qualidade, tá? Então, eu não vejo muito sentido de você não utilizar o que a gente já tem e aperfeiçoar, é lógico, sempre aperfeiçoar para poder conseguir o melhor. Mas mostrar também para o mundo que não é o Brasil que foi culpado do aquecimento global por causa do gado. Não é por causa, isso é uma inverdade, tá certo? A gente vai debater sobre isso e vamos falar sobre outras coisas e outras curiosidades sobre comidas, alimentação, voltado com essa base da pirâmide alimentar lá, da comida americana, tá certo? Acompanhe a gente, acompanhe o nosso canal também no Instagram, @alimentaristas, e vamos conversando. Deem sugestões, não se esqueçam de se inscrever, tá? Cada vez que você inscreve, o YouTube vai reconhecendo o canal, e cada vez que você dá um joinha também, mais 5 pessoas vão assistir isso daqui. Então, se você gosta de carne, gosta de comida, gosta daquilo que nós produzimos dentro do Brasil aqui, me traz aí suas sugestões da sua região, que tipo de carne você consome, o que que você acha mais interessante. A gente vai falar sobre pratos também, e a gente vai trazer esse assunto e vamos aprofundar cada vez mais nessa caminhada da carne, tá certo? Forte abraço, saudações alimentaristas a todos.